Quer garantir um salário de mais de R$ 4.800 por mês com estabilidade e benefícios que mudam a sua vida, mesmo que você esteja começando agora no mundo dos concursos? Então o concurso do TJ do Rio Grande do Sul para técnico, que exige só o ensino médio, pode ser a sua melhor chance em 2025. E o melhor, essa prova ela já está com data marcada e quem souber priorizar os estudos do jeito certo nesse pós-edital vai sair na frente da maioria. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo detalhado para você usar o pouco tempo que você tem até a prova da forma mais estratégica possível e transformar essa oportunidade em aprovação e no sonho realizado da estabilidade. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal para ajudar concurseiros a conquistarem a aprovação, mesmo para quem nunca estudou direito na vida. E o concurso do TJ do Rio Grande do Sul pode ser essa oportunidade de você conseguir justamente essa aprovação, porque o edital já saiu. E quando o edital ele já está na praça, é normal começar a bater aquele peso da gente sentir que está atrasado, da gente achar que não vai dar tempo de estudar tudo. É natural, eu já passei por isso. Aí nessa hora, muita gente acaba se sentindo desacreditada, como se estivesse largando atrás dos concorrentes, sabe? A gente entende bem esse sentimento. Eu e o Diego passamos exatamente pela mesma coisa. No começo, tudo também parecia impossível pra gente. Eu e o Diego, a gente se via de verdade como zebras nesse mundo dos concursos. Nem a gente acreditava que era possível para nós mesmos, sabe? Nós não acreditávamos na gente. Mas, mesmo desacreditados, a gente insistiu e a gente chegou lá, a gente conseguiu a aprovação. E é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo de hoje, que é possível para você também, ainda que você não acredite ser possível. Ainda que você não acredite, a gente acredita em você, então dá um voto de confiança pra gente que a gente vai te mostrar como que você pode ser aprovado nesse concurso. E mesmo no pós-edital, se você organizar o estudo do jeito certo, você consegue transformar o medo que você está agora em preparo para aumentar de verdade as suas chances de conquistar a vaga do TJ do Rio Grande do Sul, para você também virar uma zebrinha aprovada, beleza? E quando que vai ser essa prova? A prova ela está marcada para o dia 30/11 de 2025 e apesar dos pesares, apesar dessa proximidade, né, que causa um certo medo na gente, ter a data marcada também tem uma vantagem, porque isso inspira ação na gente. Faz a gente estudar, nem que seja na marra, quando a gente tem essa data marcada. Isso diminui a margem para aquela famosa procrastinação que eu sei que você conhece muito bem, sabe? Aquela que acaba afetando especialmente quem está no início dos estudos. Então, se você está começando agora, você ter uma data marcada pode te ajudar, porque na pior das hipóteses, você já vai ganhar força e ritmo de estudo por já ter aquela data marcada ali. Como você já tem um alvo claro, fica mais fácil você criar aquele hábito diário de estudar e entrar no ritmo, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E você também, com o edital na mão, acaba tirando um pouco daquele peso de puxa, não sei por onde começar meus estudos. Porque com o documento ali com você, você já consegue montar um plano simples e focado de estudo com começo, meio e fim. Fica mais fácil com isso de você manter a constância nos estudos, de você medir o seu avanço e de você ajustar a rota no processo de melhoria contínua que a gente sempre fala aqui no canal. E lembrando que esse concurso, ele tem para nível médio e esse é o objeto aqui do nosso vídeo de hoje. E o pacote para esse cargo, você vai ver que assim, ele mais do que compensa, de verdade. Porque o salário inicial é de R$ 4.843,63, isso fora benefícios. Então, na prática, é mais do que isso. Para esse cargo, são 40 horas semanais de trabalho e, claro, também tem a famosa estabilidade para você conseguir planejar o seu futuro sem medo, com tranquilidade. Isso é o que todo concurseiro deseja, né? Outro ponto forte para esse concurso, tribunais de justiça, e esse do Rio Grande do Sul também não foge dessa regra, costumam chamar bastante gente ao longo do prazo de validade. Então, isso aumenta bastante as suas chances de nomeação. A banca desse concurso é a FGV. E eu sei, a gente sabe, quase ninguém gosta dessa banca, especialmente por causa do português. O português da FGV é longo, a interpretação de texto às vezes parece mais episódio final de novela, enfim, por aí vai. Mas
dá pra gente olhar isso pelo lado bom. Como a FGV ela tem feito muitas provas por aí ao longo do país, em algum momento você não vai conseguir fugir dessa banca, isso é um fato. Então a melhor saída é você encarar logo essa banca de frente e se acostumar com o estilo dela. Não tem outro jeito. Tenta pensar assim, ninguém vai acordar animado para estudar para a FGV. Ninguém. Mas quem aprender a lidar com esse texto longo dessa banca, com esse texto confuso dela, quem aprender a mapear a ideia central dos textos, a caçar as pegadinhas, vai começar ali a enxergar padrões nas questões onde antes só acabava enxergando o caos. E você pode apostar comigo. Se você conseguir dominar o português da FGV, você vai conseguir aprender qualquer coisa depois disso. Tudo vai virar fichinha para você. E como é pós-edital nesse concurso, a chave é a gente priorizar os tópicos certos, tanto em português quanto nas outras matérias também. Estudar os tópicos e matérias prioritárias nesse momento do estudo dá resultado mesmo que você não tenha experiência em concurso e mesmo que você tenha pouco tempo até a prova. E para a gente saber como priorizar os tópicos certos das matérias, primeiro a gente tem que saber o que cai nessa prova, né? E quanto que vale cada matéria. Concorda comigo? Então, bora ver isso junto aqui agora. A prova ela tem 80 questões no total. Em língua portuguesa são 28 questões, em raciocínio lógico são 24, em legislação são 16 e em noção de análise de dados e inteligência artificial são 12 questões. Nesse caso, todas têm peso 1, nenhuma vale peso 2 ou algo parecido com isso. Porém, a gente tem um detalhe aqui. Repara no tamanho das questões de língua portuguesa e de raciocínio lógico. Esses dois blocos, eles puxam a maior parte da sua nota. Então, dentro desse estudo do nosso pós-edital, a gente vai dedicar mais tempo e dar mais atenção a essas duas matérias, porque elas vão entregar muito mais pontos se você estudar essas matérias do jeito certo. Agora, em legislação, a ideia é você ir direto ali no miolo que mais aparece nas provas, ou seja, dar uma atenção especial ali a constitucional, administrativo, tudo de forma bem objetiva, com bastante leitura da lei seca e aplicação prática do enunciado. As outras matérias desse grupo, né, as outras matérias de legislação, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente aqui nesse vídeo, num bloco próprio, com exemplos e macetes para você não se perder, beleza? Agora, em noções de análise de dados e inteligência artificial, o foco aqui é o uso real no dia a dia. Então você vai dar uma olhada ali no pacote Office, com atenção para planilhas, fórmulas, filtros e organização de arquivos também. Aí nessa parte aqui de informática, né, também vai entrar a segurança da informação e a lei de proteção de dados. Vale a pena você olhar com carinho em relação a essa parte aqui de informática, inteligência artificial. Por quê? Porque isso é novidade. Está ganhando espaço dentro do judiciário e pode virar um diferencial na sua prova. E a gente sabe que bancas organizadoras elas adoram cobrar uma novidade. Então, como é um tópico que está ganhando espaço na prática, eu estou apostando que vai cair pelo menos uma questão desse assunto. Então, vale a pena a gente dar uma olhada com carinho em inteligência artificial. Então, agora que a gente dá uma olhada aqui no formato da prova de uma forma geral, em quais matérias que vão cair, quantas questões tem para cada uma, deixa eu falar com você aqui especificamente sobre raciocínio lógico, porque eu sei que tem muita gente mesmo chateada ou até desesperada com a FGV cobrando tantas questões desse tema. Só que é importante a gente tentar desfazer esse tipo de pensamento. Por quê? Porque eu sei o que é criar ranço com uma matéria. Quando a gente cria ranço com uma matéria, a gente tende a não aprender. E se raciocínio lógico-matemático já pode ser complicado por si só, com ranço, então, eu te garanto, vai ser quase impossível de você evoluir nessa matéria. Nesse caso, o que eu recomendo para você, como alguém que já passou por esse processo, inclusive? Vamos tentar mudar a mentalidade para você enxergar isso desse raciocínio lógico nessa prova como uma oportunidade. O que eu quero dizer? Aqui no canal a gente sempre fala que concurso público é um caminho de longo prazo, é um processo de melhoria contínua. A cada ciclo você fica um pouco melhor até chegar na sua aprovação. Então, se você tem uma trava, se você tem alguma dificuldade com raciocínio lógico, tenta encarar esse concurso como a chance que você precisava para encarar esse medo de frente e finalmente ficar bom, ficar boa nessa matéria. Ou pelo menos ficar
bem o suficiente para você conseguir conquistar a sua vaga, né? Quando você faz esse movimento, você quebra o medo da sua mente. Isso vale tanto para esse concurso quanto para os próximos concursos que vierem depois. Você, depois, quando for fazer outros concursos, não vai mais travar quando você olhar ali no edital que vai cair raciocínio lógico, ou quando você estiver na prova, você se deparar com uma questão de lógica. Isso já não vai ser mais o bicho de 7 cabeças que é agora para você. Você vai perder esse medo. E falando em medo, pode apostar uma coisa aqui comigo. A grande maioria das pessoas que escolhem fazer concursos de tribunais não são apaixonadas nem por matemática, nem por raciocínio lógico. E eu sei disso porque eu também sou uma dessas pessoas que tem medo dessa matéria, que tem dificuldade com essas matérias, especialmente de matemática. Então, não é só você que está com esse receio. Pode apostar, praticamente todo mundo também que vai fazer essa prova. Agora, sabe qual que é a diferença entre você que está aqui comigo e tem medo dessa matéria também e o resto da galera? Você já mudou aí a sua chave mental para entrar no processo de melhoria contínua, para superar esse medo. Você decidiu realmente encarar esse medo de frente. E só essa mudança interna já vai te colocar na frente de muita gente. Quando você perder esse ranço, quando você mudar a sua mentalidade para tentar encarar esse medo, para enxergar isso como uma oportunidade, você vai estar mais apto a conseguir aprender essa matéria. Lógico, pode ser com alguma dificuldade maior do que com matérias que você tem mais facilidade, mas você definitivamente vai conseguir superar esse medo. Você vai superar suas dificuldades com essa disciplina para conseguir a sua aprovação. E se você está nesse grupo que vai superar essas dificuldades, já escreve aqui nos comentários: vou me superar e detonar em raciocínio lógico matemático. Pode dar uma abreviada, né? Escrever RLM. Vou me superar e detonar em RLM. Escreve isso aqui embaixo para você conseguir a sua aprovação. Estamos combinados? Beleza, então. Então você já sabendo a divisão de quantidade de questões de cada matéria, você já decidindo superar a sua dificuldade com raciocínio lógico, até com português também, né? Já vai ficar mais fácil de você planejar os seus estudos. E a gente já viu, né, que das matérias ali que vão ser cobradas na prova, português e raciocínio lógico vão ser as matérias que vão ganhar o maior número de questões. E o que tem mais questões na prova recebe mais carga de estudo na sua semana. O que tem menos questões entra em blocos menores, mais regulares, para você não perder o contato com a matéria. E como o nosso estudo pós-edital ele vai priorizar a resolução de questões de provas anteriores, a prática ela também vai acompanhar o peso real de cada matéria. Então, em português e raciocínio lógico matemático, você vai fazer um volume maior de questões na sua semana. Em legislação e análise de dados com inteligência artificial, você vai manter uma quantidade menor, porém constante também de questões, sempre revisando os erros e ajustando o seu foco, né? Você fazendo isso com constância, você vai sentir a sua evolução semana a semana até a sua prova. O peso das matérias, quando você faz isso, ele começa a jogar a seu favor. E a sua nota ela vai subindo ali de uma forma segura, sem susto, do jeito que a gente quer pro dia da prova. Então agora que você já sabe o peso de cada matéria, vem a parte que decide ponto na prática mesmo, que é você entender como que a FGV cobra cada uma dessas matérias e quais macetes usar para você não cair em pegadinhas dessa banca. Começando por língua portuguesa, que é uma das maiores dificuldades. No português, a FGV ela trabalha com textos longos e alternativas muito parecidas. Então, para você não se perder, leia primeiro o comando da questão. Aí procure expressões ali como de acordo com o texto, segundo o texto, conforme o autor. Por que você deve fazer isso? Isso vai te lembrar que a resposta ela deve estar no próprio texto e não no seu conhecimento de mundo. É muito comum, às vezes, colocar alguma coisa para te confundir, porque tem, às vezes, um senso comum de alguma informação, aí você, em vez de procurar a resposta no texto, você vai para o seu conhecimento geral. Não faça isso, beleza? Então, você foi lá, lê o seu texto. Depois, antes de olhar as alternativas, faz o seguinte: pega as palavras-chave da pergunta ali do enunciado e procure essas palavras ali dentro do próprio texto. Quando você achar o parágrafo que fala sobre o assunto da pergunta, leia ele todo e sublinhe a frase que corresponde diretamente à pergunta. Aí sim você vai comparar com as alternativas da questão. Agora, atenção especial quando aparecer palavras, por exemplo, como sempre, nunca, todo, nenhum.
tanto nas alternativas quanto no próprio texto. A FGV, ela adora exagerar de propósito. Então, se o texto ele não afirma aquilo de forma absoluta, a alternativa provavelmente está errada. A chave do português da FGV está na interpretação de texto. Ela é absolutamente fundamental. Então, para te ajudar um pouco mais com isso, eu vou deixar uma indicação de um vídeo sobre esse tema no final dessa nossa conversa, combinado? Eu vou deixar nos cards que aparecem no final desse vídeo e vale bastante você assistir depois. Tranquilo? Beleza, então vamos agora para raciocínio lógico. Em raciocínio lógico, a banca ela adora cobrar proposições, conectivos, equivalência, negação e tabela verdade. Aí aqui vai uma dica que me ajuda bastante, né? Porque eu também sou bastante ruim nessas matérias de matemática e raciocínio lógico. Durante os estudos, tenha sempre um resumo das principais equivalências e negações ali por perto. Pode ser às vezes uma folha separada ou então um cantinho ali no caderno para você consultar sempre que você tiver em dúvida. Aí anota as fórmulas mais importantes que sempre aparecem nas questões. Sabe aquelas que você sempre esquece na hora H? Deixa elas bem visíveis ali no seu material de estudo, às vezes, quem sabe, até coladas na parede. Assim como eu disse, quando der aquele branco, quando você ficar confusa, resolvendo os exercícios, você vai lá, dá aquela olhadinha rápida e continua fazendo os exercícios, porque com o tempo, essas fórmulas elas vão ficando automáticas na sua cabeça, beleza? E se você, assim como eu, também tem bastante dificuldade com essas matérias de matemática, raciocínio lógico, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu e o Diego a gente fez até para um outro concurso de TJ, mas que serve perfeitamente para esse aqui também. É sobre estratégias que você vai adotar quando você travar nessa parte de matemática e raciocínio lógico, e é um vídeo que pode te ajudar bastante, beleza? Vai estar aqui na descrição. Beleza, vamos seguir agora para legislação. Em legislação, a prova ela é bem direta. Então, é lei seca na veia e prática no enunciado. Aqui na parte de legislação caem as seguintes matérias: direito constitucional, direito administrativo, ética no serviço público, organização e funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e noções de direitos humanos com acessibilidade e inclusão. Aí, em direito constitucional, grife verbos como compete, cabe, é vedado. Por quê? A FGV adora trocar um pode por um deve, e isso acaba derrubando quem lê rápido as questões. E com relação ao direito constitucional, se você quiser começar os seus estudos com o pé direito, eu vou deixar uma indicação de uma aula gratuita nossa aqui do canal sobre esse tema, que vai ficar aqui na descrição para você assistir depois, beleza? Então, vamos agora para direito administrativo. Em direito administrativo, dê uma atenção especial aos tópicos sobre poderes, atos e licitações. Aqui, em direito administrativo, palavras como salvo, ressalvado ou outras parecidas podem mudar tudo, podem mudar completamente o sentido de uma questão. Então, se liga nisso, tranquilo? Outra coisa, se a alternativa ignora alguma exceção, já desconfia logo. Sobre direito administrativo também, no final desse vídeo, junto com o vídeo de interpretação, eu vou deixar um vídeo sobre direito administrativo que vai ser bastante útil para os seus estudos. Então, seguindo aqui, vamos agora para a ética. Em ética, a linha é clara: interesse público acima do interesse pessoal. Repetindo, interesse público acima do interesse pessoal. Se a resposta ela favorece a conveniência do servidor, essa resposta ela tende a estar errada. Então, pense sempre no interesse público. Em organização do TJ, saiba sempre quem faz o quê e as instâncias envolvidas. Questão típica da FGV, gosta de inverter a atribuição entre órgãos para acabar te confundindo. Já em direitos humanos e acessibilidade, use a terminologia atual, como pessoa com deficiência, e fique atento a direitos como atendimento prioritário e acessibilidade comunicacional. Agora, um macete universal aqui relacionado a todas essas matérias de legislação. Sempre que você for estudar essas matérias, sublinhe o verbo do artigo que você estiver lendo, procure as exceções e compare letra a letra com o que o enunciado está pedindo, porque às vezes uma palavrinha pode mudar o sentido de tudo. Então fica atento a isso. E seguindo aqui, vamos agora ao estilo da FGV para noções de análise de dados e inteligência artificial. Para essa matéria, de novo, pensa no uso real do dia a dia. Uma coisa que ela gosta bastante de cobrar é o pacote Microsoft 365, e isso aparece bastante na FGV. Outlook também costuma aparecer bastante. Aí no Outlook você tem que saber criar pastas, filtrar mensagens, agendar compromissos e configurar resposta automática também.
Planilhas é outro tópico queridinho dessa banca. Nesse ponto, diferencie funções parecidas, como por exemplo soma, aquele soma-se, sabe? S-O-M-A-S-E, e leia bem o intervalo filtrado antes de concluir o resultado de alguma questão. Em colaboração na nuvem, entenda a coautoria em tempo real, que é quando duas pessoas editam o mesmo arquivo ao mesmo tempo, e saiba distinguir permissão de leitura e permissão de edição. A FGV adora confundir isso e também adora trocar onde o arquivo está salvo, se é no local, se é na nuvem, enfim. E em inteligência artificial, a resposta certa provavelmente vai falar em uso responsável dessa ferramenta, em revisão humana, em cuidados com dados sigilosos, enfim. E um macete rápido aqui: se a alternativa ela promete facilidade total, assim, sem falar de autorização, registro ou validação humana, a chance de estar errada ela é grande. Então, fica ligado, fica ligada nesse tipo de coisa. E, para fechar, não tem nada melhor do que você fazer questões de provas anteriores da própria FGV para você se acostumar com a banca. É assim que você se acostuma com o estilo dela, aprende o padrão e ganha confiança. E aqui vai aquele nosso mantra de sempre aqui no canal, que vale em dobro para o pós-edital, que é o seguinte: se você não fez questões, você não estudou. Então faça muitas questões da FGV agora nesse período do pós-edital. É isso que vai transformar a teoria que você está estudando em ponto no dia da sua prova. E, claro, nesse estudo pós-edital você deve também aplicar a regra do 80-20 nos seus estudos. Isso é o que vai permitir que você consiga dar um rumo de verdade para essa etapa dos seus estudos. É isso que vai fazer com que você consiga a sua aprovação, ainda que você seja um total iniciante e ainda que tenha pouco tempo de estudo até a prova. E o que isso quer dizer? Você aplicar a regra do 80-20 nos seus estudos nesse pós-edital. Em vez de você tentar cobrir todo o edital, sabe, nessa fase do pós-edital, ou então cobrir todos os tópicos das matérias ali de forma igual, você vai focar no que realmente é cobrado pela FGV, você vai focar no que mais cai na sua prova. Nessa etapa do estudo, a prioridade máxima deve ser estudar o que a FGV mais cobra nas provas. Pense nos 20% dos tópicos favoritos da FGV em cada matéria, porque vão ser esses pontos que vão empurrar 80% da sua nota para você ser aprovado. E como que você vai descobrir esses 20% mais cobrados pela FGV? De novo, pelas questões de provas anteriores dessa banca. As questões de provas anteriores são o seu termômetro do que entra mais vezes na sua semana de estudo e o que vai entrar em blocos menores ali dos seus estudos, o que você vai dar mais atenção e o que você vai dar menos atenção. Você seguindo essa regra, você vai estudar menos conteúdo solto, sabe? Menos conteúdo aleatório, e você vai estudar mais conteúdo que vai virar ponto de verdade para você na prova. Por isso que eu disse que é possível sim você conseguir a sua aprovação mesmo no pós-edital. Enquanto a maioria dos concurseiros vai estar perdida por aí, desesperada, tentando dar conta do edital inteiro, em um espaço de tempo que vai ser impossível de fazer isso, porque é pequeno, quem estiver usando essa estratégia do 80-20, de estudar os tópicos mais cobrados, vai estar estudando de forma inteligente, focando no que realmente a banca mais gosta de cobrar, do que a banca mais gosta de perguntar, e maximizando as suas chances de aprovação com muito menos estresse e muito mais eficiência. E o resultado ele aparece rápido, porque cada sessão de estudo conversa de verdade com o que aparece na prova. E para facilitar essa priorização, sem chute, sem você ter tanto trabalho assim, eu e o Diego a gente montou um material que já traz o que é mais cobrado pela FGV para você ali em cada uma dessas matérias, com os recortes certos pro pós-edital. É um passo a passo simples para você aplicar ali semana a semana, dia após dia, sem perder tempo nenhum. É o nosso e-book 80-20 da aprovação para nível médio do TJ do Rio Grande do Sul. Ele é um guia completo com um mapeamento de incidência de cada tópico da FGV, checklist de tópicos mais cobrados por essa banca, links para aulas gratuitas de cada um desses tópicos mais cobrados e indicação de sites de questões gratuitos para você treinar sem perder tempo catando prova por prova por aí. Esse e-book ele foi desenhado para você ganhar pontos rápidos onde a FGV mais cobra, estudando exatamente os tópicos mais cobrados pela FGV em cada matéria
tudo por ordem de importância. Então você vai ter ali, em ordem, as matérias mais importantes. Então você vai estar da matéria mais importante até a menos importante, sabe? As que vão te render mais pontos. E dentro de cada matéria você também vai ter os tópicos das matérias ali organizados em ordem de importância para a FGV. Então você não só vai saber as matérias mais importantes, como também os tópicos mais importantes para você focar dentro de cada matéria. A gente coloca quadros comparativos, onde você observa todos os tópicos do edital que vão te dar mais pontos. E para você nem sequer precisar pensar em nada, além desse quadro 80-20 das matérias e tópicos da FGV, a gente também montou um cronograma 80-20 da aprovação, falando exatamente o que você deve estudar por dia, para você fechar rapidamente os estudos do que realmente vai te levar à aprovação. Nesse caso, você nem sequer perde tempo pensando por onde você vai começar. A gente já fala tudinho ali para você. E para cada tópico, a gente sempre indica ali algum link, ou mais de um link, para aulas gratuitas com professores renomados, para você conseguir absorver tudo. E para expandir as suas opções, dentro desse e-book você recebe 2 caminhos prontos. O cronograma 80-20, que foi esse, né, que a gente conversou aqui agora, focado realmente no que mais cai, no que vai impactar na sua nota. E esse vai ser, de fato, o conteúdo que vai te levar até a aprovação. Aí, além do cronograma 80-20, a gente também colocou ali um cronograma completo que cobre 100% do edital em ordem didática. E esse outro cronograma, ele é perfeito para, às vezes, um iniciante total, alguém que está começando do absoluto zero e está só pretendendo ganhar ritmo de prova agora, está pretendendo iniciar os seus estudos, ou para quem já completou exaustivamente o conteúdo do 80-20 da aprovação e quer complementar os estudos com outros tópicos da matéria, e já pode ir para o cronograma completo. Em todo caso, cada dia já vem mastigado para você. Você vai ter todo o passo a passo do ciclo de estudo até a prova do dia 30 de novembro. E, claro, a gente também dá dicas de como que a FGV cobra cada matéria para você se adaptar ao estilo da banca de forma simples e rápida. Se você quiser conferir ou saber mais detalhes, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo ou acessar diretamente aulas.mentedeconscurseiro.com/TJRS. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Agora, se você quiser montar o seu próprio cronograma, bora ver agora como você mesmo pode fazer isso nesse pós-edital. Se você quer que o seu cronograma ele trabalhe a seu favor nesse pós-edital, a lógica ela é bem simples. Coloque mais tempo naquilo que vai render mais ponto para você na hora da prova e tenta manter um contato constante com o restante das matérias e tópicos que não vão te render tantos pontos assim, sem se perder em detalhes que não vão voltar em ponto ali na sua prova. Agora, quando você faz isso todo dia, com consistência, com constância, a preparação ela deixa de ser bagunçada e passa ali a ter um começo, meio e fim, e isso vai fazer toda a diferença. Então, pensa na sua semana de estudo como se fosse uma cozinha de um restaurante em ritmo de serviço. O que isso quer dizer? Sabe quando você vai no restaurante e vê a cozinha funcionando ali? Às vezes, cada prato com o seu tempo certo, com a sua sequência, às vezes até de ingredientes e tudo mais? Com os estudos é a mesma coisa. Cada dia da semana vai ter que ter ali a sua entrada, o seu prato principal e a sobremesa. Então, você às vezes aquece os seus estudos com uma revisão rápida do que você estudou ali no dia anterior. Aí depois você vai para a prática, com questões de provas anteriores, que vai ser o prato principal. E depois você fecha anotando o que você precisa melhorar para a próxima sessão de estudos, ou então complementando seus resumos, mapas mentais. Aí nesse caso isso seria ali a sua sobremesa. Não é sobre você ficar passando horas estudando de forma aleatória um único tema. É sobre você sair ali daquela bancada, né, da sua cozinha com pratos prontos e entregues. Não sei se deu para entender a analogia. Lógico, você também deve dar uma atenção especial ao que vai ter bastante peso na sua prova. Então, quando você for organizar seu cronograma, português e raciocínio lógico, eles vão receber mais atenção porque eles concentram mais questões e vão puxar a sua média para cima. Aí, nesse contexto, é matemática pura, né? Se essas matérias elas têm mais peso de forma objetiva, né, porque elas têm mais questões, elas vão merecer mais a sua atenção. Aí, depois, no seu cronograma, lógico, vão entrar também as matérias de legislação e, na sequência, análise de dados e inteligência artificial com blocos menores em relação àquelas outras duas matérias, mais blocos menores, porém regulares para você também não perder a mão, né? E, claro, quando você for montar o seu cronograma de estudo, você precisa ser sempre específico. A gente sempre fala isso aqui no canal. Você deve ser realmente específico de verdade no seu planejamento. Então, você vai montar o seu cronograma de estudo, você vai lá, dedicou X horas para português, X horas para raciocínio lógico, X horas para legislação
e para informática. Você não vai colocar essas matérias soltas assim. Então, por exemplo, nada de você escrever X horas para direito constitucional ali jogado no papel. Não, isso não te diz nada, isso não vai te orientar. Você tem que escrever, por exemplo, às 8 horas, 1 hora de estudo de direitos políticos. Ou então, 9 horas, 1 hora de estudo de condicional e negação. Você precisa colocar o tópico específico que você vai estudar dentro de uma faixa de horário bem definida, tudo bem direto ao ponto, sem margem para dupla interpretação. Quando a tarefa ela é clara e específica, você senta, começa e termina sem ficar ali meio que pulando de aba em aba do seu navegador, sabe, seu navegador mental, ou ficar perdida sem saber por onde começar. Outra coisa importante, no pós-edital, a teoria, ela serve à prática, sempre. Nesse pós-edital, a teoria vai servir à prática. Então, estude o tópico e logo em seguida resolva questões do mesmo assunto que você acabou de estudar para você testar ali se você aprendeu o que você acabou de ver. Você já conhece o nosso mantra aqui do canal. Se você não fez questões, você não estudou. Essa sequência de teoria, prática e correção é o que realmente vai fixar o conteúdo na sua cabeça e vai te preparar para a prova de verdade. Então a prioridade nesse pós-edital é para a resolução de exercícios. Se você precisar ver teoria, dá preferência para uma teoria mais enxuta. E se precisar aprofundar em alguma parte teórica, dê preferência a esses tópicos que são mais cobrados pela FGV, para aqueles que vão realmente te render mais pontos, beleza? E, claro, nesse pós-edital, a revisão também do conteúdo ela é ativa e direta ao ponto. Não dá tempo de você ficar relendo o material do zero ou ficar horas ali lendo coisas novas ou qualquer coisa do tipo. Reveja o conteúdo, de uma forma geral, pelos erros das suas questões e pela correção desses erros. Então, você fez o seguinte, você foi lá, fez questões, aí você errou alguma coisa, aí sim você vai lá e dá uma olhadinha rápida no que você acabou de errar, aí depois você volta ao seu resumo para conferir se aquilo está ali, se aquilo está no seu mapa mental, sabe? E se precisar, como eu disse, assista uma aula rápida, mas só quando for necessário. E aqui vale outro mantra que a gente sempre fala aqui no canal também. Se você não revisou, você não estudou. E a revisão nesse pós-edital, ela precisa ser especialmente através de questões de provas anteriores. Então você vai fazer as suas questões e você vai fazer essa revisão através dessas questões. Qualquer teoria mais pesada no seu cronograma pós-edital, deixa só para aqueles tópicos que você verificou que a FGV realmente cobra muito e que você ainda não está dominando tanto assim e verificou que precisa de um reforço. Fora isso, dê preferência a materiais teóricos mais enxutos. E se for algo que às vezes a banca nunca cobra ou raramente cobra, às vezes no primeiro momento, não gasta tempo com teorias extensas sobre esse tipo de tópico, porque você já sabe que isso com quase certeza não vai te render ponto na hora da prova. Então não tem por que você ficar perdendo tempo com isso. Aí uma outra coisa que a gente também sempre fala por aqui é da importância da constância nos seus estudos. E isso não é diferente nesse pós-edital. Então para isso, tenta criar gatilhos para você manter a constância no cronograma de estudo que você criar. Para manter a constância, que é fundamental, tenta amarrar o primeiro bloco de estudo a algum gatilho simples que já exista no seu dia. Por exemplo, o café da manhã. Você coloca assim, acabou o café da manhã, já começa um bloco de estudo. Sei lá, terminou o almoço? Aí já pode vir o segundo bloco de estudo. Você já coloca o seu horário de estudo vinculado a algum hábito que você já tenha diariamente. Outra coisa que não é exatamente cronograma, mas está indiretamente ligado a ele, né, já que é onde você vai executar esse cronograma, é o seu cantinho de estudo. Monte seu cantinho de estudo de forma estratégica. Monte um cantinho de estudo que elimine qualquer atrito. Então você vai colocar ali uma cadeira confortável, o material que você vai precisar sempre à mão, a lei aberta, o seu site de questões já logado e o seu celular de preferência bem longe da sua vista. Quanto menos passos você tiver entre você e o seu primeiro minuto de estudo, maior vai ser a chance de você começar e terminar bem o bloco de estudo que você definiu. E, claro, também registre o seu placar diário ali de estudo. Você fechou o bloco de estudo, registre o placar do dia. Você deve marcar o que você conseguiu fechar do seu cronograma, o que você errou mais,
o que você ficou em dúvida quando você estudou, porque é exatamente isso que vai voltar na sua próxima sessão de revisão. E é isso que vai orientar também o ajuste de carga, às vezes, de estudo para os próximos dias. Então, na prática, você estuda melhor justamente porque você enxerga onde que você está ganhando ponto e onde que você está precisando de reforço nos seus estudos. Justamente por isso, nada de ter medo de errar nas questões, beleza? Não tenha medo de errar. Faça a maior quantidade de questões possível, porque você deve se lembrar sempre que errar agora é bom, porque é justamente com esses erros que a gente consegue refinar os nossos estudos para chegar 100% no dia da prova. O momento de errar é justamente agora aqui no treino, para a gente não errar na prova, né? A gente erra agora para a gente acertar na prova. Outro detalhe para você turbinar o seu cronograma de estudo é você revezar entre matérias diferentes entre si ao longo do seu dia. Por exemplo, você colocar português no seu primeiro bloco de estudo. Aí no segundo bloco de estudo você coloca raciocínio lógico. Aí no terceiro bloco você pode colocar, por exemplo, ou legislação ou análise de dados IA. Sempre variando entre matérias diferentes. Essa troca, ela força o cérebro a buscar o arquivo certo de cada matéria e aumenta a retenção com menos esforço. É como se você estivesse fazendo musculação. Você não treina o mesmo músculo todo dia, não é? Então aqui seria algo parecido. E você também não pode esquecer do relógio. O que eu quero dizer? O pós-edital, ele pede urgência, mas, como a gente está falando aqui, urgência com método. No pós-edital não vai dar para você abraçar o mundo inteiro, mas dá para você focar nos 20% dos temas que mais caem nas provas e que vão te levar até a aprovação. E você continuar repetindo isso com consistência, com constância, até o dia da prova. Quando você se organiza dessa forma, cada dia vai virar um ponto conquistado e cada semana vai virar um avanço real rumo à sua aprovação. E lembre-se, no pós-edital, quem tem organização e foco vai sair na frente. Quem estuda sem direção vai ficar para trás, por mais que a pessoa se esforce, porque é muita coisa, não dá para dar conta de tudo nesse período de tempo. Você precisa estudar com estratégia. Então, bora colocar isso em prática e transformar esse pós-edital na sua rampa de lançamento para a sua aprovação. E agora, bora falar de um outro tópico que é importante também nesse período dos estudos, que são os simulados. Mas antes de a gente falar dos simulados, deixa eu te pedir uma coisa aqui rapidinho. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Porque conseguir inscritos em um canal de concurso público é quase tão difícil, quase, não chega a ser igual, a conseguir entender o português da FGV. A diferença é que aqui, pelo menos, você não precisa sofrer para marcar a alternativa certa. É só clicar aqui embaixo para se inscrever e pronto, beleza? Então, deixado o seu like, feita a sua inscrição, bora seguir aqui. E olha, se tem uma coisa que separa quem passa em concurso de quem fica ali na porta ou de quem fica no quase, é o treino nas condições reais da prova. E é exatamente isso que os simulados eles fazem por você. No pós-edital do TJ do Rio Grande do Sul, os simulados eles não são mais seria legal fazer um simulado. Não, eles são obrigatórios, eles são essenciais, indispensáveis. E por que isso? Porque uma coisa é você saber a matéria ali no conforto da sua casa, com aquele tempo ilimitado quando você está fazendo questões, às vezes podendo consultar o material, enfim. Outra coisa completamente diferente é você aplicar esse conhecimento ali debaixo de pressão, com o cronômetro correndo ali direto e você com medo de não dar tempo e aquele frio na barriga na hora da prova. E os simulados, eles te preparam exatamente para essa realidade. Eles te mostram como que você reage sob pressão, como que você gerencia o seu tempo e onde que você ainda precisa melhorar antes da prova de verdade. E para fazer os simulados, a gente vai seguir algumas regras aqui. A primeira regra é que você deve sempre fazer o simulado no tempo real da prova, sem pausa. Então, nada de você ficar pausando para ir ao banheiro toda hora, ou então para você atender telefone, que, diga-se de passagem, deve estar em modo avião e longe de você, tá? Nada de você ficar levantando para pegar cafezinho, nada disso. Deve ser igual no dia da prova de verdade. Como a prova do TJ do Rio Grande do Sul ela tem 4 horas, você vai fazer 4 horas corridas ali de prova sem interrupção. É assim na prova real e é assim que você deve fazer no seu treinamento. Essa disciplina de tempo, né, que você vai fazer nos simulados é fundamental porque te ensina a gerenciar melhor cada minuto da sua prova. Então essa é a primeira regra.
A segunda regra é a seguinte: sempre que possível, faça o seu simulado no mesmo dia da semana e horário real da prova. Como a prova é domingo à tarde, os seus simulados de preferência devem ser também no domingo, no mesmo horário. Com isso, o seu cérebro ele já vai se acostumando com aquele ritmo, com aquele horário, com aquele dia, com aquela rotina. É mais ou menos como se fosse um treino de um atleta. Você não vai ficar treinando à noite se a sua competição é de manhã. Você vai tentar sempre emular mais ou menos a mesma situação. Agora, claro, se domingo ficar muito difícil para você, aí você faz em qualquer outro dia que for possível para você, mas dê preferência no mesmo horário da prova de verdade, que é das 13 às 17. Aí, de novo, se não der para você das 13 às 17, faz no horário que der, desde que você fique 4 horas ali fazendo a sua prova. Tranquilo? Com isso, vamos agora para a terceira regra. Emule a prova o máximo que você conseguir. Use o mesmo tipo de caneta que você vai usar na prova, sente na mesma posição que você vai sentar, até a temperatura do ambiente importa. Quanto mais próximo da realidade, melhor. Pode parecer exagero, mas esses detalhes eles vão fazer total diferença na hora H. O seu cérebro ele vai reconhecer o ambiente e você vai se sentir mais confortável quando estiver na prova. Com isso, vamos agora para a quarta regra, e talvez a regra mais importante, que é: corrija o seu simulado justificando cada alternativa. Não basta ver que você errou. Ah, não, errei, beleza, show, vou passar. Não. Você precisa entender por que a alternativa A estava errada, por que a B estava errada, por que a C era uma pegadinha, por que a alternativa D era a alternativa correta. Você precisa entender isso tudo. É nessa correção detalhada que vai acontecer o aprendizado real. É aqui que você identifica os padrões da banca e aprende a não cair mais nas mesmas pegadinhas. Isso vai puxar a gente para a quinta regra, que é a seguinte: veja onde você precisa melhorar no próximo ciclo de estudos. Você errou muito em direito administrativo? Então, na próxima semana, você aumenta a carga dessa matéria. Você foi mal em interpretação de texto? Então, dedica mais tempo ao português. O simulado, ele te dá o diagnóstico, mas você precisa usar esse diagnóstico que ele te deu para você poder ajustar a rota. E sabe por que esse método funciona tão bem? Porque ele te treina não só no conteúdo, mas também na estratégia de prova e no controle psicológico, porque você aprende a reconhecer, às vezes, questões que demoram mais para você conseguir fazer, aquelas que você pode deixar para depois, sabe, que você vai pular e depois você volta. Você aprende a não travar quando você encontra uma questão difícil. Você aprende a gerenciar a sua ansiedade quando o tempo está acabando. Você aprende a manter o foco na sua prova, mesmo quando o seu corpo está cansado. Tudo isso só se aprende na prática, não tem jeito, só se aprende treinando, errando e corrigindo. Não tem como você aprender esse tipo de coisa lendo teoria. Você pegar um livro Como Fazer Prova não vai te ajudar se você só ler, se você não colocar isso em prática, sabe? É que nem aprender a dirigir. Você pode ler 50 livros sobre direção, mas você só vai dirigir de verdade quando você sentar no banco do motorista e colocar ali a mão no volante. Não tem jeito. E tem um efeito psicológico poderoso também nos simulados. Eles vão transformar o desconhecido em conhecido, porque a primeira vez que você faz 4 horas de prova é assustador, é cansativo, é difícil para você, você fica cansado, sabe? A mente fica pesada. Agora, já a segunda vez que você faz, já é menos difícil, já é um pouco mais tranquilo. Aí na terceira, você já sabe o que esperar, não tem jeito, não tem mais surpresa. Na quinta vez, você já está confortável, você já tira isso de letra. Então, no dia da prova real, enquanto outros candidatos eles vão estar nervosos, enfrentando uma situação nova para eles, você já vai estar mais tranquilo, porque você já fez isso várias vezes. Você consegue, com os simulados, transformar a prova numa rotina que é conhecida para você. Isso vai diminuir drasticamente a sua ansiedade e vai permitir que você faça ali a melhor prova possível. Então, no pós-edital, faça a maior quantidade de simulados que for possível para você nesse período. Quanto mais você treina nessas condições, mais preparado física, mental e emocionalmente você vai estar ali no dia da prova real. Lembre-se, o simulado ele não é só para testar conhecimento, é para treinar comportamento. E comportamento a gente treina com repetição, disciplina e análise constante dos resultados. E ainda tem um tipo de simulado secreto que a gente comentou até para a prova do MP do Rio Grande do Sul, que também é muito válido você aplicar aqui nessa prova do TJ. Eu vou deixar esse vídeo para o simulado secreto aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois também. Combinado? Bem, essa era a mensagem que eu queria passar aqui para você hoje. E se você chegou até aqui, você já provou uma coisa fundamental. Você tem o que é preciso para conseguir a sua aprovação. Porque assistir um vídeo completo sobre estratégias de estudo não é para qualquer um. De verdade mesmo.
A maioria das pessoas desiste na metade do vídeo, ou então procura por atalhos mágicos, ou então fica sonhando com a aprovação caindo do céu sem fazer nada. Mas você não. Você ficou aqui, você ficou absorvendo cada dica que a gente deu, você absorveu cada estratégia, cada detalhe. E isso diz muito sobre quem você é. Eu e o Diego éramos totais zebras nesse mundo dos concursos públicos. A gente não tinha base nenhuma de estudo, a gente não sabia nem sequer da existência de morfologia e sintaxe no português. Quem dirá conseguir interpretar um texto? A gente não sabia fazer isso. A gente só começou a estudar justamente por conta de uma prova de TJ, igual a essa prova que você está buscando a aprovação aqui agora. E a gente só começou nessa prova de TJ que a gente fez, que a gente estudou, porque o TJ anterior tinha chamado tanta gente que a gente resolveu se inscrever na esperança de, sei lá, dar uma sorte no chute e ficar lá por uma posição de 2000 e quem sabe talvez ser chamado. E pessoas como nós que estavam pensando em passar na base do chute sem base nenhuma de estudo e que nem sequer gostavam de estudar, conseguiram a aprovação em concurso público. E é o que a gente sempre fala aqui, se a gente conseguiu a aprovação, você também consegue. E a prova de que você é capaz está no simples fato de você ter assistido esse vídeo inteiro, que é um conteúdo denso sobre estudo. E tem uma coisa que eu não sei se você é parecido ou parecido comigo nesse sentido, que é o seguinte, eu sempre tive a sensação de não ter talento para nada, sabe? De não ser bom em coisa alguma. Eu não via nada de promissor no meu futuro, até os concursos públicos aparecerem e mudarem a minha vida completamente. E eles podem mudar a sua vida também. Aí agora eu vou te falar uma verdade que ela precisa entrar na sua cabeça. Você não chegou até aqui por acaso, você não assistiu esse vídeo inteiro aqui por sorte. Você fez isso porque tem alguma coisa dentro de você, tem alguma vontade de mudar que a maioria das pessoas já perdeu há muito tempo. Enquanto outros candidatos eles estão reclamando da vida, você está aqui aprendendo como melhorar a sua vida, como mudar ela para melhor. Enquanto outros ficam fazendo cara feia quando escutam falar de estudar, você está aqui absorvendo conhecimento como se fosse uma esponja. Isso não é normal, isso é especial. E se você ainda não acredita nisso, ou se você ainda não acredita em você, não tem problema. Só faz o seguinte, continue fazendo o que você está fazendo agora. Continue estudando, continue se dedicando, porque os resultados, eles vão provar para você o que eu já sei. Você nasceu para vencer. O estudo para concurso não é para quem nasceu em berço de ouro. Concurso público é justamente para pessoas como você, que querem uma vida melhor para si e para sua família, mas não veem outra forma de conseguir isso. E esse concurso do TJ do Rio Grande do Sul pode ser esse caminho da sua aprovação. E esse vídeo que você acabou de assistir é só o primeiro passo dessa sua jornada. E ainda que você ainda não acredite totalmente em você agora, eu e o Diego, a gente acredita. E você pode contar com a gente até a sua aprovação. E parafraseando um personagem de desenho, se você não consegue acreditar em si, então acredite na gente que acredita em você, beleza? Então agora, bora fazer um combinado entre nós aqui? Vem aqui nos comentários e escreve o seguinte: eu vou passar no TJRS e mudar minha vida. Eu vou passar no TJRS e mudar minha vida. Isso não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. É você dizendo para o universo que você está pronto para a luta. E quando você estiver lá tomando posse no TJ do Rio Grande do Sul, você volta nesse comentário para contar para a gente como que foi e inspirar outros concurseiros também, combinado? Mas antes de você sair daqui e começar a colocar tudo isso em prática, tem mais duas armas que você precisa adicionar no seu arsenal da aprovação. Eu vou deixar aqui na tela agora 2 vídeos para você assistir que vão fazer com que você inicie seus estudos imediatamente, não dando margem para procrastinação. O primeiro vídeo é sobre interpretação de textos, que é o assunto preferido da FGV. E o segundo vídeo é sobre direito administrativo e como estudar essa matéria do jeito certo para a sua prova. Então, não deixa para depois. Não bota na sua lista de assistir mais tarde. Já assiste agora o vídeo que fizer mais sentido para você. Combinado? Então, abraços e até o próximo vídeo.